Que a graça e a paz de Jesus esteja com você nessa manhã. Que alegria, né? Que alegria estarmos reunidos mais um domingo, dia do Senhor, para juntos nós cultuarmos a Jesus, louvarmos o seu nome como nós fizemos ao longo de toda essa celebração. E hoje, não diferente das outras semanas, a gente vai continuar, mas também encerrar essa série de mensagens Sociedade do Espetáculo que nós conversamos nas últimas 3 semanas a partir do livro de Ageu. E a gente tem definido espetáculo da seguinte maneira: espetáculo é quando tudo o que fazemos se torna algo para ser visto e aplaudido. Cada vez mais na nossa sociedade, no tempo em que nós vivemos, a gente percebe que a nossa vida tem se tornado um espetáculo. Cada vez mais tudo que nós fazemos parece que para ser de fato experimentado, a gente precisa mostrar para as pessoas. É assim que nós fazemos com a nossa família, é assim que nós fazemos com o nosso trabalho, e é assim que nós fazemos com tudo o que está ao nosso redor. Essa ideia, ela surgiu com esse filósofo, Guy Debord, entre 1960 e 1970, ao olhar para a sociedade, ele percebeu o quanto as pessoas elas tinham essa ânsia da demonstração. E ele escreveu esse livro, Sociedade do Espetáculo, onde ele disse que tudo que era diretamente vivido, experimentado, agora se esvai na fumaça da representação. Cada vez mais a gente percebe quando a nossa vida ela precisa ser um espetáculo, algo presenciado pelas outras pessoas, a gente não consegue de fato segurar aquilo que a gente está demonstrando. Ela passa entre os nossos dedos e a gente não percebeu que tudo isso se torna pó. Nas 2 últimas semanas a gente olhou para 2 grandes espetáculos: o espetáculo do consumo e o espetáculo da performance. Quando a gente tenta consumir, comprar coisas para ver se isso tampa o buraco do nosso coração, a gente percebe que não. Ainda o buraco ele continua lá. Mas quando a gente vai para o outro extremo de tentar performar, de tentar trabalhar demais para ver se isso vai resolver o nosso problema, a gente percebe que também não. O ativismo também não resolve o problema do nosso coração. Hoje a gente vai olhar para o que está por detrás desses 2 grandes espetáculos, o que constrói essa estrutura e meio que mostra os frutos podres, tanto do ativismo, da performance, quanto do consumo. A gente vai falar sobre o espetáculo do poder. O poder é a estrutura que faz com que tanto o espetáculo da performance quanto o espetáculo do consumo sejam de fato podres. Não sei você, mas eu cresci no interior. Não sei quantos aqui cresceram no interior, e algo que é muito comum no interior do país, seja de São Paulo ou seja de Minas. Eu sei que tem alguns aqui que vieram de Minas Gerais, que é você sair com os seus amigos andando de bicicleta para pegar alguma fruta. No caso, era manga e goiaba. Saía com os meus amigos e a gente sempre ia buscar goiaba e buscar manga no terreno de algum conhecido nosso. Falava, a gente pode pegar goiaba aqui? E eu não sei se você, caso já tenha feito isso, já teve a experiência de você chegar, você olhar assim para aquele pé de goiaba ou aquele pé de manga, você fala, nossa, olha que fruta bonita, né? Aí você pega, você senta, e a hora que você morde, ela está podre. E aí você fala, não é possível. Eu saí lá do meu bairro, andei de bicicleta 40 minutos no sol para chegar aqui, e todas as frutas estão podres. Imagina só, se você é a pessoa que cultiva esse pé, seja de manga ou seja de goiaba, e você fala, não é possível que todas as minhas frutas elas estão ficando cada vez podres, e aí você espera a próxima estação, e aí dá manga ou goiaba, e você colhe, e de novo elas estão podres. E depois de examinar muito, por várias estações, aí você olha para as raízes daquela árvore e você percebe que onde você plantou, por debaixo existe algo nas raízes que faz com que quando a planta cresceu, as frutas elas sempre ficarão podres. Mais ou menos, é dessa forma que é a estrutura
do espetáculo do poder. Por que que o consumo, quando a gente colhe e mastiga, ele é podre? Ou por que a performance, quando a gente morde e mastiga, é podre? Porque as raízes, essa estrutura que eu estou chamando de poder aqui, é o que torna tudo isso podre. É um pouco sobre isso que a gente vai conversar nessa manhã para falar sobre esse espetáculo. Em primeiro lugar, eu queria definir com vocês poder, e eu trago uma fala do Foucault. Foucault foi um filósofo que olhou muito para a sociedade, para a política da sua época, e ele definiu o poder da seguinte forma, quase que no final da sua vida, um dos últimos escritos de Foucault, ele diz: poder não é uma coisa que se possui, mas é uma coisa que circula toda a sociedade. Foucault, ao olhar para os seus antecessores, principalmente a filosofia marxista, ele tinha a ideia com Karl Marx que o que é poder? Bom, existe o senhor e existe o proletariado, existe os funcionários, os servos que estão por debaixo. Então, para Marx, o que seria poder? Sempre haverá uma pessoa que domina sobre o que está debaixo. Foucault ele entendia um pouquinho diferente. Ele falou: não, poder está em toda parte. Não é apenas o senhor que exerce domínio sobre quem está debaixo, mas todo mundo tem um pouco disso no coração. Então está em toda parte, seja na sociedade, seja na família, sempre a gente vai perceber essa dinâmica dessa estrutura do poder. Por exemplo, quem aqui é filho caçula? Ó, bastante gente, ó. Eu sou filho caçula. Algo que era muito comum nessa estrutura que o Foucault estava falando é o seguinte: o seu pai vai lá, descobre que o seu irmão mais velho cometeu alguma coisa. Quebrou um vaso, fez alguma coisa lá, e aí seu pai vai lá e bate em quem? No filho mais velho. O que que o filho mais velho faz? Bate no filho mais novo, né? Porque ele exerce poder sobre o que está debaixo. Mais ou menos é isso que Foucault está falando. Sempre há uma estrutura de poder. Sempre aquele que está acima, de alguma forma, vai tentar exercer domínio e poder com o que está debaixo. Isso acontece na família, isso acontece, infelizmente, por conta dos efeitos do pecado, inclusive nos meios religiosos. Isso acontece no trabalho entre um gerente, encarregado e o funcionário comum. Em todo lugar, o poder tem essa estrutura. O problema é que quando a gente mais vê essa estrutura de poder, a gente vai vendo que quem está nesse lugar do poder, de ser o poderoso, ele sempre vai usar desse poder de maneira indevida. E eu trago para você um dado que surgiu alguns anos atrás, através desse livro do Michael Sandel, que é um filósofo dos Estados Unidos, e ele faz uma pesquisa sobre os problemas da meritocracia, e logo na introdução ele diz que acontece nos Estados Unidos um esquema de mais de 25 milhões de dólares em ingresso em universidades. O que que ele mostra? Que as pessoas que tinham dinheiro, então, as pessoas que podiam comprar o ingresso na universidade, eles iam nas grandes universidades, Harvard, Yale, entre outras, essas universidades que a gente vê nos filmes, e eles pagavam um valor muito alto para que as pessoas ali, elas liberassem o ingresso dessas pessoas na universidade. E depois de pesquisar o tanto de valor que aconteceu, né, o tanto de valor que foi distribuído entre todos esses ingressos, ele chegou nesse valor de quase 25 milhões de dólares. E ele traz um porquê. Por que que isso acontece? Ele fala, quem tem o capital, o dinheiro, ele sempre de alguma forma vai achar que é o dono do mundo. Essa é a estrutura do poder. O poder ele está sempre de alguma forma dominando sobre quem está debaixo. Alguns meses atrás, quase que um ano atrás, eu fiz uma viagem para Juiz de Fora, e lá eu ouvi de um amigo que estava lá conversando comigo, falando que como Juiz de Fora é uma cidade que tem muito morro, muitas subidas, muitas pessoas elas saem de lá e vão para uma cidade vizinha que é mais plana para conseguir tirar o exame da autoescola. Isso mostra muito dessa estrutura. A gente sempre vai tentando, de um jeito, dar aquela gambiarra para conseguir aquilo que a gente quer. Mais ou menos é assim que funciona a estrutura do poder. A gente está sempre utilizando dessa estrutura para benefício próprio, para benefício próprio.
alguns anos atrás saiu esse filme, ó. Essa série, não sei quantos assistiram, Squid Game, o que foi traduzido aqui para o português como Round Six, que mais ou menos é o seguinte: tinha um grupo de coreanos que estavam totalmente endividados. E eles não tinham como pagar todas as suas dívidas. Aí, de repente, chegou assim uma proposta indecente. Se você jogar aqui um joguinho, desses jogos que você joga quando você é criança, amarelinha, sabe? Jogar pedrinha, você vai poder se livrar de todas as suas dívidas. Você vai receber assim uma bolada em dinheiro. Proposta assim indecente, né? Só tem um porém. Se você perder, você morre. Só que o que está por detrás de todo esse jogo é uma grande estrutura que está assistindo e que está recebendo muito de tudo aquilo que está vendo. Parece assim loucura e muito longe da gente. Todos nós aqui assistimos a Copa do Mundo nesse último mês, não é? E se você, assim como eu, assistiu pelo YouTube, de 5 em 5 minutos você recebeu uma proposta indecente ali. Se você jogar um jogo no qual você vai adivinhar quem ganha o jogo, quem faz o gol, você vai receber uma bolada também em dinheiro. O problema é que se a gente fizer uma pesquisa agora no Google, a gente vai ver o número de pessoas que também estão morrendo por conta dessa estrutura de poder. Ou seja, o poder está em toda parte. Essa estrutura de domínio, que exerce domínio, que se torna esse grande espetáculo público, está em toda parte e a gente precisa percebê-lo. E no livro de Ageu, que é o livro que nós temos conversado, essa estrutura, ela também está conversando com aquele povo de Judá. Por isso eu queria abrir com vocês agora, Ageu capítulo de número 2. A gente vai ler os últimos versos do livro de Ageu, que estão nos versos 20 ao verso de número 23. Ageu capítulo 2, do 20 ao 23, texto da NVI. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez no dia 24 do 9º mês. Aqui eu faço um parêntese. Se você se lembrar da leitura que a gente fez na semana passada, nesse dia 24 do 9º mês, Ageu recebeu 3 profecias, 3 palavras do Senhor. Imagina você vir assim em um culto que tenha 3 cultos. É um dia de domingo que tenha 3 cultos e cada palavra seja diferente. Mais ou menos é essa conversa que Ageu está tendo. De manhã ele entregou uma palavra, à noite ele entregou outra e de madrugada ele entregou outra palavra. E essa terceira palavra foi para Zorobabel. O verso 21 diz: Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Seialtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Primeira coisa que a gente precisa fazer, a partir desse texto que nós lemos, essas últimas palavras aqui de Ageu, a todo esse povo de Judá que voltou da Babilônia, que começou essa reconstrução do templo, mas que o seu coração ainda estava assim, distante de Deus, é a gente dar um passo para trás e perceber na narrativa bíblica como que a estrutura do poder ela é organizada. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que Deus, na história, lá em Gênesis, ele criou a terra e ele é glorificado através dessa criação. Mas Deus criou essa terra para quê? Para cultivar e guardar. Isso aqui a gente percebe muito claramente lá no capítulo 2 de Gênesis. Mas Deus coloca o homem ali como um vice-regente, como o ícone da criação. É a imagem de Deus que vai cultivar e guardar todas essas coisas. Então, tudo que o homem ele via, ele tinha a responsabilidade do cultivo e do cuidado. Mas quando a gente vira as páginas para o capítulo 3, a gente tem talvez a cena
mais horrorosa de toda a Bíblia, o movimento da queda. E quando a gente vê a queda do homem, a gente vê que o homem que foi criado para cultivar e guardar, ele não dá conta de fazer isso. Logo, no capítulo 3 de Gênesis, a gente tem a história de uma serpente conversando com os homens ali, né? O homem e a mulher que estavam no Éden. Eu não sei você, se você já teve essa crise de se perguntar assim, gente, por que que Deus não fez nada? Por que que Deus ele não expulsou aquela serpente que estava no Éden? Não sei se você tem essa crise ou essa é uma crise só minha. E a resposta é: quem era o guardador daquele lugar? O homem. O homem tinha a responsabilidade de cuidar daquele jardim, mas ele falhou. E de lá para cá, o que a gente vê é que essa estrutura de cultivo e cuidado foi totalmente deturpada. De lá para cá, a gente vai percebendo todas as estruturas de poder, não mais cultivando a terra, mas usando da terra, não mais protegendo a terra, mas fazendo tudo o que a gente percebe. Assim, a gente vê duas grandes escravidões, que são a escravidão do Egito, que a gente vê em todo o livro de Êxodo, onde a forma de utilizar-se do homem é o trabalho. Então, o trabalho forçado é o que faz com que o homem se torne aquela máquina. A gente está muito distante disso aqui? Quantas vezes a gente, no nosso trabalho, a gente se sente assim, como uma máquina, que nós somos apenas utilizado, o nosso trabalho braçal, a nossa inteligência, o nosso tempo. Essa estrutura, ela chegou para a gente. Os efeitos dela chegaram para todos nós. Mas na Babilônia, onde Judá foi escravizado, nós temos algo diferente, uma doutrinação. Agora, eles não precisam mais só do seu trabalho, mas também eles precisam gostar de estar ali. Eles precisam ser doutrinados ao ponto de, em um momento da história, quando eles voltaram, alguns não queriam voltar. Ah, é muito bom viver na Babilônia. É muito legal ver tudo que a gente tem aqui. Isso acontece com a gente também. Nós somos doutrinados constantemente por toda a nossa cultura, ao ponto de a gente achar assim, muito bom viver aqui. Tudo que a gente tem, o conhecimento que a gente tem, as coisas que a gente adquire por conta de toda a influência cultural. Mas eles voltaram. E agora é um reinado da Pérsia. E na casa da Pérsia não existe um trabalho forçado e não existe uma doutrinação, mas existe uma falsa tolerância. Ao ponto do rei da Pérsia falar assim: olha só, eu vou investir para que vocês reconstruam o reino, o templo de vocês, para que vocês possam viver, adorar ao seu Deus. Isso acontece com a gente? Já aconteceu de você ver uma estrutura que governa o mundo, tendo assim uma amizade muito próxima ao povo de Deus, ao ponto, olha só, eu estou até participando aí do que vocês estão fazendo, do culto de vocês. Mais ou menos toda essa estrutura de poder, ela está em toda parte. Ou é com o trabalho, ou é com a doutrinação, ou é com uma falsa tolerância. Mas diante disso, a pergunta que fica para a gente conversar nessa manhã é: como nós devemos lidar com o espetáculo do poder? Como tudo o que está ao nosso redor e que não tem como a gente fugir, afinal, são os efeitos do pecado, eles foram totalmente deturpados, mas como que a gente deve lidar com esse espetáculo? Eu tenho três respostas. A primeira é com uma atitude madura referente à nossa segurança. Olha o que o verso 21 diz: diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Aqui nós temos a primeira expressão que Deus está dizendo através do profeta Ageu diretamente para um homem que era poderoso. Zorobabel era governador, não era qualquer pessoa que estava ali, era uma pessoa poderosa, mas que voltou junto com o povo de Judá. Era da mesma descendência, ele era descendente de Judá, descendente de Davi. E de repente, aqui a palavra de Ageu para ele é a seguinte: olha só, o mundo vai virar do avesso. Os céus aqui, eles serão abalados. A expressão que é usada ali no hebraico é: eu vou chacoalhar o mundo.
você vai ver o mundo virar um caos. O mundo vai virar de ponta cabeça. E essas expressões, normalmente quando aparece, sobretudo no Antigo Testamento, eles usam uma palavra chamada de teofania. O que seria teofania? São as aparições de Deus no Antigo Testamento. Por exemplo, você pode se lembrar da história de Êxodo, quando Deus ele vai fazer uma aliança com o seu povo, ele fala assim: olha só, todo mundo se consagre, que eu vou aparecer para vocês, e aí do céu, ou acontece trovões, raios, ao ponto do povo ficar com medo. Uma outra expressão teofânica, essa talvez seja mais conhecida de vocês, é com o dilúvio. Lembra do dilúvio? Expressão teofânica, chuva durante um grande período de tempo, 40 dias e 40 noites. E o que acontece? Normalmente, quando essas expressões elas estão aparecendo, para os outros povos, que não são do povo de Deus, é uma manifestação do juízo de Deus. Deus está punindo as nações para mostrar: eu sou o Senhor. Mas para o povo de Deus é cuidado. O povo de Deus está sendo cuidado em tudo isso. Mais ou menos o que Deus está dizendo para Ageu é: quando o mundo virar de ponta cabeça, quando você olhar para fora e ver caos, sofrimento, saiba, eu estou cuidando de vocês. Vocês podem se manter seguros, porque há um lugar onde você será cuidado. Sabe como que isso aqui chega para todos nós? Porque tem momentos da nossa vida que a nossa vida parece que virou do avesso também. Parece que quando a gente olha para fora, o que a gente percebe é um caos total. A gente olha para o governo e a gente fala: o que será que esse mundo vai virar, não é? Se o mundo continuar andando do jeito que está, não vai sobrar mais nada. A gente olha para a economia e parece que ela assim virou de ponta cabeça. O dólar sobe, o dólar desce, e a gente fica assim com o coração apertado diante de todo esse caos. A gente olha para a nossa família e são problemas atrás de problemas e parece que tudo está virando assim de ponta cabeça mesmo. Parece que chacoalhou a nossa história e a gente, diante de todo esse cenário, a gente fica com medo. Praticamente, como essa história alcança a minha e a sua história, é saber que no meio de todo esse chacoalhar, no meio de tudo que está acontecendo ao nosso redor, Deus continua sendo o Senhor da nossa história. Deus continua governando a nossa vida com amor e cuidado. Ele continua nos abraçando, mesmo que para todas as pessoas ao nosso redor isso seja uma manifestação do medo, do temor, do desânimo. Para nós que somos filhos de Deus, a gente pode perceber em nossa vida, em nossa história, o cuidado do Senhor com todos nós. Não sei se você se lembra, mas alguns anos atrás, 2020, aconteceu um chacoalhar na história, não é? Todo mundo estava vivendo em paz e tranquilidade e de repente veio uma pandemia, Covid-19, muitas pessoas morrendo e muitas perguntas foram lançadas a respeito dos poderosos, a respeito da economia e tudo mais, mas todos nós estamos aqui para contar a história. Todos nós estamos aqui para dizer: Deus nos sustentou nesse tempo. Isso não quer dizer que foi fácil, isso não quer dizer que nós não passamos por dificuldades, isso não quer dizer que nós não nos despedimos de pessoas que nós amamos, que foram levados por essa doença, mas mesmo assim, nós podemos declarar que o Senhor cuidou da nossa casa, o Senhor cuidou da nossa família, e é isso que Deus está comunicando a Ageu. Não é a persa que vai te salvar. Não são as pessoas que estão no poder que vão te salvar. Não é mesmo você, no meio de tudo isso, que vai conseguir te salvar, Zorobabel. A única coisa que traz segurança para nós é o cuidado absoluto de Jesus. É Ele que garante para nós a tranquilidade e a segurança. E isso suscita algumas perguntas que nós podemos nos fazer. Você tem confiado em Jesus no tempo que você está vivendo? Como que está o seu coração em meio ao caos que você está enfrentando? Quando o seu mundo está virado de ponta cabeça e que você não sabe mais para onde você vai,
colocar o seu coração, onde você coloca o seu coração, onde você coloca a sua vida, você tem confiado em Jesus? A boa notícia para nós é que sim, nós temos um Deus que nós podemos confiar. E que mesmo que o céu e a terra, as duas estruturas, elas sejam viradas de ponta cabeça, o Senhor continua sendo o Deus da nossa história. Mas veja, em segundo lugar, como nós devemos lidar com o espetáculo do poder com uma atitude madura referente à nossa proteção. A partir do verso 22, nós vemos aqui um verbo que vai nos conduzir nessa conversa. Derrubarei e destruirei, sinônimos para esse mover, esse virar de Deus. Ele diz: derrubarei tronos, destruirei o poder dos reinos estrangeiros, virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Se a imagem que ele usa no primeiro verso, ou no caso, no verso 21, é referente às duas grandes estruturas, céu e terra, elas serão viradas. Aqui ele usa as ferramentas, os meios que fazem as pessoas confiarem a sua segurança e a sua proteção. Aqui ele não está apenas lembrando o seu povo de como ele apareceu na história, seja no dilúvio, seja no êxodo, mas ele está usando as estruturas das ferramentas que haviam na época. Por exemplo, Faraó e todo o exército deles, os seus cavalos e os seus cavaleiros. É como se ele dissesse: você lembra da sua história? Você se lembra quando vocês estavam peregrinando, fugindo do Egito, estava vindo atrás de você Faraó, com todos os seus cavalos e com todos os seus cavaleiros? Quem foi que libertou a sua vida? Quem foi que te salvou? Basicamente, o que Deus está falando para Ageu é: sou eu que te sustento. Sou eu que te protejo, não são as suas armas. Não é as armas que a Pérsia tem, afinal, a Pérsia era um grande império, ao ponto de ter destruído a Babilônia. Não são os seus cavaleiros, não são os seus cavalos, não são as suas espadas, nada disso garante proteção para você. Pelo contrário, eu vou derrubar todas essas coisas. Deus está dizendo: as suas artimanhas, povo de Judá, serão destruídas, elas vão cair. E aí você vai perceber, quando não sobrar mais nada, quem é que te protege? Sabe como que isso aqui abraça eu e você? É que quando todas as nossas ferramentas, as nossas estratégias, quando tudo isso vira de ponta cabeça, é só aí que a gente consegue perceber quem de fato protege a nossa vida. Sabe quando o seu conhecimento não vale mais de nada? Tudo aquilo que você aprendeu ao longo da vida, tudo aquilo que te ensinaram, é assim que se vive. Quando isso vira de ponta cabeça e cai no chão, e você percebe: onde que está o meu conhecimento? Sabe o emprego que a gente acha, é isso que garante para mim o sustento, a alegria, a minha família de pé? Quando o mundo vira do avesso e cai, é aí que a gente vê, não são essas coisas. Quando a gente acha, é a forma como eu lido com essas coisas na minha família que é o que vai garantir para mim a proteção, e a gente vê que isso vira de ponta cabeça também, é aí que a gente vê, não são os nossos cavalos, não são as nossas ferramentas, unicamente é o Senhor que nos protege. A maior dificuldade que a gente tem é justamente confiar que isso é uma verdade para o nosso coração. Porque na teoria a gente sabe que quem nos protege é o Senhor. Na teoria a gente sabe que o nosso conhecimento é limitado, que as ferramentas que a gente vê são frágeis e que o mundo está em colapso e que ele vai piorar. A grande dificuldade que a gente tem é tornar isso praticável no chão da vida, no chão da fábrica, não é? É quando a gente sai da universidade e a gente pega o primeiro problema real da vida e a gente se pergunta: e agora? Como que eu vou usar aquilo que eu aprendi durante 4, 5 anos da universidade agora com problemas reais? Basicamente é isso que Ageu está comunicando para o seu povo.
É só quando você perceber que tudo virou de ponta cabeça que você vai aprender que a proteção não vem de você, que não vem da Pérsia, que não vem do dinheiro que vocês têm, que não vem pouco da reconstrução que vocês fizeram do templo, mas unicamente a proteção vem do Senhor. O cuidado vem do Senhor. É Ele que garante para nós toda a segurança que nós precisamos. E é isso que a gente precisa abraçar. É isso que a gente precisa confiar, sobretudo nos momentos difíceis. Principalmente naqueles momentos delicados em que a gente senta, talvez, no nosso escritório e a gente ora: Senhor, tudo que eu poderia fazer eu já fiz. Todas as ferramentas que eu tinha de proteção para a minha história já foram usadas. Todo o exército que eu tinha e todos os cavalos que eu tinha já foram utilizados. Agora eu preciso, Senhor, abraçar você na história. Agora eu preciso confiar que o Senhor está protegendo a minha família, que o Senhor está cuidando das minhas finanças, que o Senhor está cuidando do futuro da minha história, o Senhor está cuidando dos meus filhos. É nesse momento que a gente precisa perceber a nossa proteção vem unicamente de Jesus, mas de nada mais além de Jesus. Mas por fim, como nós devemos lidar com o espetáculo do poder, com uma atitude madura referente à nossa esperança. Verso 23 diz: naquele dia, declara o Senhor dos exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor. Farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos exércitos. É muito legal que durante toda a nossa liturgia aqui, a gente ouviu várias vezes aqui o seminarista Paulo dizer sobre esperança, esperança e esperança. Porque esse é o ponto alto de todo o livro de Ageu. A esperança que o povo de Judá tinha que Deus mudaria a sua história. E nesse ponto final, nesse último verso, ele fala sobre essa esperança. Naquele dia. Normalmente, quando a gente vê, sobretudo em livros proféticos do Antigo Testamento, a expressão naquele dia fala sobre o dia do juízo, né? O dia em que o Messias esperado apareceria na história e resolveria todos os problemas. E de repente, aqui Deus está dizendo: neste dia, onde o Messias vai aparecer na história, Zorobabel, você será usado como autoridade. Quando ele fala sobre anel de selar, ele fala sobre um anel que era concedido a governadores, a príncipes, aos poderosos, para falar: eu estou com vocês, eu dei todo o poder para vocês. Ele está dizendo: eu vou tomar você e no meio do caos, no meio de tudo isso, você vai ser a pessoa que vai conseguir perceber o cuidado de Deus e não vai ser abalado, não vai ser tomado de medo e não vai ficar assim aterrorizado. Praticamente, a forma como isso nos abraça é dizer: sim, o problema do mal existe, sim, as estruturas elas são abaladas, sim, há colapso econômico, governamental, sim, as ferramentas elas caem, mas no meio de tudo isso, Deus espera que nós fiquemos de pé. Deus espera que nós não sejamos abalados por essas coisas. Deus espera que o seu povo saiba que Ele está cuidando e que nós podemos ter esperança nele. Nós podemos esperar pelo seu cuidado. Ironicamente, Zorobabel, esse homem que ouviu do Senhor: eu vou te tomar como um símbolo, um sinal do cuidado de Deus. Ele não conseguiu ver o Messias vindo. Ele não conseguiu ver o reinado da Pérsia cair. Pelo contrário, anos depois, esse reinado caiu. Pérsia foi destruída. Mas surgiu um outro grande reinado, Roma. Roma veio mais forte ainda do que a Pérsia. Ela oprimiu muito mais o povo de Deus do que propriamente a Pérsia. Zorobabel, o nome dele no hebraico significa semeado
na Babilônia. Alguém que foi semeado em um lugar de caos, mas ele não conseguiu ver a sua semente resolver todos os problemas. Mesmo ele sendo da descendência de Davi, ele não conseguiu ver o esperado de Davi resolver todos os problemas. Mas assim como nós lemos aqui também na liturgia, em João 12, havia uma semente que seria lançada e que daria fruto. Uma semente que vem também de Davi, Jesus Cristo. Cristo Jesus foi a semente que foi lançada na terra, foi semeada, que cresceu, mas que foi morta pelos nossos pecados, que levou sobre si as nossas iniquidades. E quando Cristo está naquela cruz, levando as nossas culpas, os nossos pecados, os impérios das trevas são destruídos. Através da morte de Jesus, todos esses impérios, todas essas estruturas que acabam com o mundo, que deixam o mundo em colapso, foram vencidas por Ele. Ele venceu Roma. Ele destruiu todos os impérios das trevas, mas através da ressurreição, Ele constrói para nós um novo reino. Segundo Colossenses, o reino do Filho do seu amor, uma nova forma de viver e uma forma que nós podemos, assim, com convicção, esperar o fim, o dia que Ele voltará e mostrará para todo mundo que Ele é o Rei das nações. Que os reinos se abalam e que todas as coisas tremem, mas que o Senhor Jesus, Ele é um sinal que foi semeado na história e que nós colhemos os seus frutos. E através do seu Espírito em nós, todas as vezes que você sai daqui e você lida com os seus colapsos, você lida com aquilo que está bagunçado, você está sendo um sinal para todos os povos de que Jesus reina não somente sobre a sua vida, mas reina sobre tudo. E que nada nesse mundo, por mais que nos deixe aterrorizados, pode nos abalar, porque nós estamos construídos sobre essa semente e que gerou um grande fruto em nós, que glorifica a Deus. Assim, para caminharmos para o fim, eu queria deixar para você uma lição prática de vida, assim como toda a nossa série, nós temos trabalhado com as disciplinas espirituais como uma resposta a toda essa sociedade do espetáculo. Hoje eu faço ou coloco a última pedra de todo esse tripé. Nós falamos sobre as disciplinas interiores, da oração e do jejum, como ferramentas que combatem o nosso consumo, as disciplinas exteriores da simplicidade e da solitude, como disciplinas que combatem a nossa performance, mas as disciplinas comunitárias da confissão e comunidade é o que combate todas essas estruturas de poder. Saber dos nossos pecados, saber que nós confiamos naquilo que nós não deveríamos confiar, em estruturas que nós não deveríamos confiar, confessar isso como comunidade publicamente, é o que faz com que o reino de Deus se estabeleça no nosso coração. Eu queria trazer para você uma fala do John Maccomer, que ele diz: a igreja é a comunidade em que somos nutridos e integrados à família de Deus. Pode parecer intimidante, porque muitas vezes as coisas dão errado. Nossas feridas mais profundas decorrem de relacionamentos, mas é também nos relacionamentos que encontramos a nossa maior cura. O que ele está dizendo é: a comunidade é a única forma possível de destruir todas as estruturas que entram no nosso coração e que nos deixam distantes de Deus. Eu encerro com uma história de um autor croata, um teólogo de Yale chamado Miroslav Volf. Ele escreveu um livro chamado Exclusão e Abraço. Ao olhar para toda a civilização, para todo o mundo, ele percebe que cada vez mais as pessoas elas têm matado a história um dos outros. E elas estão distantes da realidade da cruz. Em um dos seus capítulos ele diz o seguinte, que a única coisa possível de destruir a estrutura do poder que nos faz
que como irmãos não sejamos mais irmãos, é o abraço. E ele diz que na cruz, Cristo abraçou a nossa história. E que na cruz, ele levou todas as nossas inimizades. E que a ressurreição de Jesus é o que faz com que eu e você abramos os nossos braços para abraçar aquele que nós excluímos de alguma forma. Ironicamente, depois dele escrever, anos depois, no caso, ano passado, em Seul, na Coreia do Sul, aconteceu uma conferência chamada Conferência de Lausanne. E foi posto para um momento de ceia, momento mais célebre para nós que somos protestantes, aquilo que mostra para todos nós a presença visível de Jesus, o momento de comunhão, um japonês e um coreano para celebrarem juntos a ceia. Na história, os japoneses eles fizeram com que os coreanos sofressem muito por conta de suas guerras uns com os outros. O que ele está mostrando de maneira visível é a confissão do que aconteceu e a comunidade é esse abraço que destrói o espetáculo do poder. A gente vai sair daqui e todos os dias a gente vai ser bombardeado por estruturas que querem que a gente confie nelas, que a gente coloque a nossa esperança, a nossa segurança nelas, seja de maneira econômica, governamental, no nosso trabalho, nas circunstâncias mais adversas da nossa vida. Mas no meio de tudo isso, lembre-se que o único abraço que te traz segurança, proteção e esperança é o abraço de Jesus. E ele já foi dado na história. Por isso, a gente como igreja pode cantar que Ele é o Senhor da nossa vida. Que mesmo que os reinos se abalem, nós confiamos unicamente em Jesus. E naquele glorioso dia, onde Cristo virá das nuvens, todo olho vai poder ver que o reino de Deus foi concretizado. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor veio na história para fazer aquilo que nenhum de nós aqui conseguiríamos fazer. Por isso, Senhor, perdoe as nossas falhas, perdoe todos os momentos que nós confiamos em outras coisas que não o Senhor. Nos faça, Senhor, perceber o seu cuidado na história e que nós sejamos, sim, discípulos onde o Senhor nos colocar. Que nós possamos, Senhor, confiar unicamente no Senhor, que venceu a morte e ressuscitou, para que nós tenhamos vida e vida plena. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.